Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que é uma curiosidade dentro da psicologia, sobre interpretação de sonhos. E aí, você já ouviu falar em interpretação de sonhos? Você sabe como é isso, como funciona, para que serve? Bom, para a gente poder começar, a interpretação de sonhos na psicologia ela é bastante diferente da interpretação de sonhos no misticismo ou mesmo no senso comum. O significado dos sonhos na psicologia se dá de uma forma completamente diferente. Quer dizer, para a psicologia, ou melhor, para a psicanálise, não existe uma coisa como um dicionário de sonhos. Para a gente ter uma ideia, eu separei aqui alguns significados de sonhos que eu colhi de um site que chama sonhos.com.br, para a gente poder pensar um pouco. Olha só, segundo esse site, quando você sonha com cobra, o significado, se a cobra for grande, é amigos fiéis. Significa que você tem amigos fiéis. Porém, se a cobra for pequena, tome muito cuidado, porque aí significa traição. Já sonhar com um gato é sempre um sinal de mau agouro. Se o gato estiver fugindo, então é traição. Se o gato estiver brigando, toma bastante cuidado aí, porque vai existir uma separação aí no campo amoroso. Mas se você enxotou o gato, isso significa que você vai assegurar uma vitória no campo judicial. Pois é, no campo místico ou do esoterismo, os sonhos possuem um significado pré-definido. Para a psicologia, os sonhos não possuem um significado pré-definido ou universal. Pelo contrário, os sonhos são definidos de uma forma subjetiva e a interpretação dele vai depender de cada pessoa. Nesse sentido, não é possível a gente interpretar um sonho sem que o sonhador, aquela pessoa que produziu o sonho, esteja com a gente para poder aí associar e ajudar a gente a decifrar. É como se a gente olhasse um código, uma linguagem própria daquela pessoa e precisasse do nativo, que fala aquela língua, para poder traduzir para uma outra língua. Isso não significa que os sonhos não tenham algumas leis que funcionam para todo mundo, enfim. Freud, no seu livro A Interpretação dos Sonhos, que foi publicado em 1900, não por acaso, ele escolheu a virada do século, ele escolheu justamente de propósito para publicar esse livro que serve como uma base para toda a teoria da psicanálise. Nesse livro ele aborda pelo menos dois mecanismos comuns nos sonhos. Um deles é a condensação, que é aquela sensação assim de que, bom, eu estou sonhando com uma pessoa, mas aquela pessoa é também uma outra pessoa, como assim? Quer dizer, nos sonhos, uma pessoa pode ser duas pessoas, um objeto, dois objetos, ou até mais de dois objetos. Mais de uma coisa pode estar condensada em um mesmo objeto, em uma mesma pessoa. O segundo mecanismo, que é o deslocamento, diz de que por vezes a gente sonha com uma parte do que vai nos conduzir a uma outra situação. Por exemplo, eu posso ter sonhado com um gato, que para pegar a nossa interpretação anterior, que vai me lembrar de uma briga, mas não qualquer briga, uma briga que eu tive no passado, onde talvez foi por causa de um gato, enfim, aquele gato ele serve como uma espécie de ponte para aquela situação que na verdade vai trazer o sentido do sonho. Mas para que serve isso, Enfim, os sonhos eles funcionam como uma via de acesso privilegiado, facilitada para o inconsciente. Isso porque quando a gente dorme, os nossos processos de crítica, de autocrítica, eles descansam, eles param de funcionar. E a nossa mente funciona de um modo mais livre. E conflitos, às vezes conflitos que não seriam aceitos a nível de consciente, ou quando a gente está acordado a gente não consegue nem pensar, eles acabam surgindo nos sonhos. Então os sonhos servem como pistas para a gente poder entender melhor o paciente, poder trabalhar melhor conflitos que às vezes não aparecem tão claramente de outras formas. Mas, bom, Matheus, será que então eu preciso levar sonhos para a minha terapia? Absolutamente não. Quer dizer, isso serve
pode ser um meio de facilitar o processo terapêutico, mas não é em todo essencial. Quer dizer, a terapia sim pode ocorrer sem sonhos, e inclusive existem profissionais que sequer trabalham com isso. Então não é essencial para esse trabalho. Pode ser algo que facilite. Mas eu acredito, né, enfim, que os meus sonhos possam trazer um outro significado na minha religião, na minha espiritualidade mesmo assim, né? Os sonhos trazem para mim um outro significado. Então quer dizer que a psicologia nesse sentido invalida a minha crença? De forma alguma. É importante lembrar que essa é uma forma de interpretação dos sonhos e uma interpretação não invalida a outra. Inclusive, em consultório, o fato de o paciente possuir uma crença determinada no sentido de um sonho não é empecilho de forma alguma, assim como nenhuma crença deve ser empecilho para o processo terapêutico. Quer dizer, é possível sim trabalhar aspectos dos sonhos, dos relacionamentos, da forma como a pessoa se coloca no mundo, mesmo a pessoa acreditando, né, enfim, ou sequer deixando de acreditar, né, nas suas próprias teorias, na sua espiritualidade e na sua crença. Bom, pessoal, espero então que eu tenha ajudado a esclarecer um pouco para vocês sobre como funciona a análise e a interpretação de sonhos. E se você ficou curioso, então eu convido você a poder pensar numa terapia e a trazer seus sonhos, né? Se você já faz terapia, quem sabe trazer seus sonhos aí para o seu terapeuta, para a gente ver o que acontece. Tchau, tchau!